Será que há algo mais por trás dos erros de arbitragem? A discussão se expande para uma teoria de conspiração: a Conmebol estaria agindo para evitar uma final brasileira na Libertadores. O comentarista Flávio Prado revela que Libertadores se ganha não só jogando futebol, sugerindo a importância dos bastidores e da influência política. O Flamengo precisa se mexer e mostrar força para não ser presa fácil. Descubra os segredos do poder nos corredores do futebol sul-americano. Uma linha defensiva, o Felipe coloca o Danilo no jogo, desfaz meio-ataque, mas para defender a área nos minutos finais, porque o Eduardo Domingues encheu a área de centroavantes, colocou o Alário, que é um atacante bastante experiente, já até foi campeão de Libertadores pelo River, tinha o Carrillo, enfim, outros jogadores na área, e aí consegue, em um cruzamento, uma finalização que desvia no Léo Pereira e acaba terminando no gol. Então, sim, a expulsão condicionou o fim do jogo e, com isso, o resultado também. Mas mesmo assim eu continuo achando o Flamengo muito favorito para avançar, pelo futebol jogado, primeiro tempo principalmente, um primeiro tempo espetacular do Flamengo, domínio, imposição, criação de jogadas, com 15 segundos abriu o placar, segundo gol mais rápido dessa Libertadores, ficando atrás apenas do gol que o Arthur marcou em Botafogo e LDU, que foi com 14 segundos, esse do Flamengo com 15. Então, mesmo com esse gosto amargo que o torcedor do Flamengo sai por conta da reta final do jogo, a expulsão, o gol sofrido, eu acho que tem muito mais motivos para ter perspectivas positivas para o jogo de volta, pela força do Flamengo e a ausência de força do Estudiantes, do que imaginar, projetar que o Estudiantes tenha força para virar. Pode acontecer, é futebol, um gol apenas de diferença, mas eu acho que a superioridade que o Flamengo tem e a forma que joga, de se impor dentro, fora, em qualquer terreno, de novo pode ser um fator determinante para o time do Felipe Luiz avançar de fase. Agora, eu tô até vendo, né, comentários, tô vendo tudo aqui pra gente trazer, e o negócio é o seguinte: eu esqueci de um ponto crucial nesse escândalo de arbitragem que aconteceu no Maracanã. Primeiro, ô PH, vamos botar as desgraças do lance que eu tô falando aqui pra gente mostrar. Eu quero botar a expulsão do Plata. Eu posso? A gente pode? Não, a gente não pode. Eu perderia até o direito aqui do YouTube hoje para mostrar esse escândalo, que foi a expulsão do Plata. Agora eu vou te perguntar, Flávio Prado, se você já viu alguma vez na sua vida um quarto árbitro chegar no banco de reservas e dizer para o treinador: tira o seu jogador porque ele já tem cartão amarelo. Isso mostra descaradamente que a arbitragem colombiana fajuta foi para o Maracanã para prejudicar o Flamengo ou para beneficiar os Estudiantes. Porque quando um quarto árbitro se mete na decisão de um treinador e diz para ele: ó, esse jogador tem amarelo, hein? Cuidado, ele pode ser expulso. A arbitragem não tem que conversar com o banco de reservas. A arbitragem não tem que dar dica para treinador. Então, a postura do árbitro dentro de campo, que já foi um lixo, misturada com o quarto árbitro que dá conselho pro treinador do Estudiante, isso é bizarro, Flávio Prado. Isso me faz ter todo o direito de desconfiar que a arbitragem hoje quis ajudar o Estudiante. Bom, aqui tem uma coisa que precisa ser colocada. Libertadores, ela se ganha não só jogando futebol. Futebol é importante, é um detalhe, mas não só isso. Se o Flamengo efetivamente achar que está sendo prejudicado, ele precisa fazer algo mais sério, ou seja, ir lá na Sul-Americana e conversar, na Conmebol, conversar seriamente com os caras. Assim, talvez, se essa conspiração toda que você está vendo, se ela tiver realidade, o Flamengo tem culpa disso. Porque eles sabem quem eles prejudicam e quem eles não prejudicam. O Brasil, durante muitos anos, né, o Brasil, seleção brasileira, usou desse dado, dessa força, para que os times do Brasil, para que a seleção brasileira não fosse prejudicada e sempre que possível fosse beneficiada. Mesmo que discretamente, mesmo que suavemente. Durante muitos anos, clubes da Argentina usavam desse expediente também. Depois, clubes brasileiros usaram isso muito, né? Em alguns casos, até compraram descaradamente o juiz, depois com confissão e tudo. Então,
trabalhar nos bastidores faz parte da função de um time que deseja ganhar uma Copa Libertadores. Não é chegar lá e comprar árbitro, que hoje isso é inviável, é impossível. Mas trabalhar o bastidor, ou seja, preocupar o árbitro para não prejudicar aquela equipe. Na dúvida, não ser contra aquela equipe. Isso que eu estou falando é o que acontece no futebol. Eu não acredito Mas não é o que é certo. Ah, mas é o que acontece. É o que acontece. Mas não é o que é certo, você concorda, né? Concordo, mas é como funciona. Como funciona. Eu lembro quando, por exemplo, isso aqui é um fato histórico, tá? Não tem muito o que contestar. O São Paulo queria... O Tele tinha muita bronca, muita birra, o negócio de rouba-se muito, dopa-se muito. Então ele até tinha razão. E nós tivemos uma discussão muito forte aqui na Pão Certo dia que eu falei, o São Paulo tem que cuidar da vida dele, mexer os pauzinhos. E a partir dali o São Paulo começou a agir mais diretamente na Sul-Americana. O São Paulo comprava o juiz? Não. O São Paulo deixou de ser uma equipe facilmente visável. Chegou um momento que até houve até uma ligação familiar da direção do São Paulo com a direção da Conmebol. E aí o São Paulo passou a ser visto como um time a não ser prejudicado. Tanto que no empate do São Paulo, né, no jogo contra o News aqui, é um pênalti no mínimo duvidoso. Então, na dúvida, aquele que não pode ser prejudicado. Então, se existe essa situação que você está colocando, você considera dessa forma, tá na hora da direção do Flamengo se mexer. Sabe aquela coisa? Eu não sou bobinho, não vem pra cima de mim, não. Não me ajude, mas não me prejudique. Se tiver que ter má vontade, que não seja comigo. Vá cuidar com o outro. Se você ficar uma presa fácil, se você não se mexer, se você não mostrar força no bastidor, você não vai a lugar nenhum. Isso existe no futebol. É diferente de você comprar o juiz, não. Você se impor, falar, aqui não vem com esse negócio. Sabe, o árbitro ficar preocupado em prejudicar aquela equipe. Na dúvida, porque se tiver o fraquinho e aquele mais forte do bastidor, na dúvida vai pro mais forte. A decisão vai pro mais forte. Isso é real, isso acontece no futebol há 300 anos e assim, isso funciona. Por que normalmente quando joga um pequeno e um grande, o árbitro na dúvida prejudica o pequeno? Porque ele sabe que prejudicar o grandão dá problema para ele. Tem problema, se prejudicar um pequeno, passa batido. A coisa não é igual, a coisa não funciona de uma maneira equânime no futebol. Então, se há alguma coisa nesse sentido, tá na hora do Flamengo. Não é mandar cartinha, aí que tem que ir lá, né? Falou, o que tá pegando aqui? O que tá acontecendo? Essa é a maneira de se postar, é uma maneira de você evitar ser prejudicado numa competição desse esporte.